Sim, se você não encontra o grupo de alma, fica difícil. Porque daí tem toda a questão do preconceito, onde eu vou aplicar isso, com que pessoa eu vou poder conversar, vou trocar ideia, né, desabafar, para evoluir. E eu queria fazer uma pergunta aqui para todos que estão conosco. Vejam, essa menina, essa mulher que eu narrei o caso dela, que nasceu no Amazonas na existência passada, e nasceu novamente no Amazonas nessa existência e fugiu. Fugiu do propósito. Eu disse, e isso é muito verdade, que nós somos enviados de acordo com a necessidade da família e da sociedade. E hoje eu atendi, na verdade, hoje eu atendi 14 pessoas, e a grande maioria das pessoas que eu atendi hoje, parece que combinaram em dizer, doutor, minha família inteira está doente. Nossa. Uma mulher falou para mim, nós somos em 8 irmãos, os 8 estão doentes, não tem ninguém saudável. E ela tem 55 anos. E aí eu quero fazer uma pergunta agora para você que está aqui conosco no Instagram e no YouTube. E aí? E a sua família? E a sociedade que você vive? A sociedade está bem? A família está bem? Porque talvez você foi chamado para nascer na família que você nasceu. Quem sabe não. Eu tenho certeza absoluta que você nasceu com um propósito específico na família e um propósito específico na sociedade. Veja, vou dar um exemplo meu. Eu nasci numa família, depois de uma tragédia do lado paterno, onde um tio-avô mandou matar o irmão para ficar com a herança, e do lado materno, eu nasci depois de um suicídio da minha bisavó. Veja que tragédia. Então, eu nasci nesta família para trazer a cura ao sistema familiar, tanto da questão do assassinato, do homicídio do tio-avô, quanto do suicídio da minha bisavó. E esse suicídio trouxe sérios problemas para a família da minha bisavó. Minha mãe, meus tios, meu avô, minha avó, né? Foi um tormento. E sabe qual foi o problema ali, Dani? Na família, esse suicídio causou problemas cardíacos. Várias pessoas. Várias pessoas. Eu tenho assim que eu conheço, né? Do meu avô, eu tenho uns 7, 8 tio-avô, porque são em 14. Uns 7, 8 tio-avós que morreram do coração. E tios, irmãos da minha mãe, no caso materno, né? Do lado da minha mãe, tem, entre tios e primos, tem uns 30. Meu Deus. Todos morreram do coração. Jovens, 20 anos, 28 anos, 40 anos, 42 anos. E, inclusive, a minha mãe morreu do problema cardíaco. E aí, veja, quando eu entro nesse campo da família, eu venho sentindo essas dores, eu venho sentindo essa responsabilidade de trazer cura para o sistema. E não foi fácil para mim, porque eu comecei a buscar isso no meio religioso. Na época não tinha outra coisa, né? Aí eu pude estudar, eu pude ir para a Europa, eu pude ir para a Alemanha, eu pude ir para Portugal, buscar conhecimento. E no lado da minha família paterna, o meu tio bisavô mandou matar o irmão para ficar com a herança e mandou cortar os joelhos. E aí qual é o problema da minha família paterna? Os joelhos. Os homens perdem a força. O meu avô morreu paralítico. A minha tia, uma tia, né, que eu conheci, morreu paralítica. E eu tinha eu acho que faz tempo que eu não a vejo, uma prima que ficou paralítica com 18 anos. Nossa, e o meu pai foi para a cadeira de roda com 50 anos. E eu, há uns 20 anos atrás, eu estava indo para a cadeira de roda, eu não suportava a dor, parece que meu joelho ia arrancar. Veja o meu desespero, eu sabia que era algo sistêmico, eu sabia que era algo que estava ali gritando por reparação, mas eu não sabia o que era. E aí eu descobri isso numa constelação familiar, esse episódio do meu tio-avô, que mandou matar o irmão, e depois o meu pai confirmou. Não, mas quem te falou isso? Nossa, isso faz muitos anos. Eu tinha 5 anos quando isso aconteceu, disse meu pai. Nossa, aí entra os segredos familiares. Os segredos familiares. E aí eu consegui, através da constelação, olhar para esse tio-avô que foi morto e foi cortar as pernas, né, os joelhos e os braços, e também pude acolher o meu tio-avô que mandou matar. E aí então a família pôde encontrar a paz.
Então, veja, eu vim nessa família para trabalhar essas duas áreas graves. E na sociedade, como eu me sentia. Veja, os meus bisavós maternos, eles vieram da Alemanha como conselheiros luteranos. E a minha bisavó suicidou-se. Então, com o suicídio da minha bisavó, o que o meu bisavô fez? Ele abandonou a missão de conselheiro luterano. Então, a família ficou com a dívida. Então, eu venho sem saber, porque eu não sabia inicialmente, mas eu sinto desde criança que eu tenho um chamado diferente. O meu chamado era diferente de todos, não é porque eu era melhor, não, era diferente. E eu pude compreender isso com a ajuda das minhas avós. E aí eu pude, com 16 anos, entender o processo mental, como as coisas acontecem, e eu vim pagando, entre aspas, a dívida dos meus bisavós que abandonaram a missão luterana de conselheiros, e eu então me tornei um psicanalista e continuo hoje a tarefa da minha família, ajudando a sociedade e ajudando a família. E eu pergunto para você que está conosco hoje, e você, compreendeu a sua missão? O seu propósito de vida? E o que você faz em prol da sua família? E em prol da sociedade? Se você ainda não compreendeu qual é o seu propósito de vida, pode ter certeza de uma coisa. Você não veio aqui simplesmente para enriquecer, para trabalhar que nem um louco, que nem um condenado, em busca de dinheiro. Isso é importante, faz parte da vida. Mas não pode ser prioridade. Quando nós focamos o propósito de vida, o dinheiro vem por consequência. Ele vem de uma forma leve e harmoniosa. E quando nós invertemos os papéis, quando nós olhamos para a matéria, quando nós olhamos para o dinheiro primeiro, e não desenvolvemos o propósito, é muito difícil para vir o dinheiro, né, Dani?